E aí, beleza? Tem um assunto que tem repercutido em muitos canais e perfis de ciclismo e tem deixado muitos ciclistas preocupados aqui no estado de São Paulo. É a tal da Portaria 122 do DR, que pode ter como consequência uma total proibição do uso de bicicletas em estradas. E não é só para quem pratica esportes, é também para quem pratica o cicloturismo ou quer simplesmente viajar de uma cidade a outra, tanto em grupos como até mesmo sozinho. Acabo de receber a notícia que a Portaria 122 foi revogada. Isso quer dizer que a pressão tem funcionado. Pelo jeito teve envolvimento de alguns deputados nisso daí. De qualquer forma, esse vídeo explica todo o histórico e qual o problema dessa Portaria 122. Vale a pena você entender esse assunto e pressionar os deputados para que essa portaria não volte, pelo menos não com o texto que ela tem. Nesse vídeo eu explico qual é o problema. Quem acompanha aqui o canal já deve saber que eu faço parte do Ciclocomitê Paulista, que é um grupo oficial de diálogo com o governo do estado para garantir os direitos dos ciclistas e promover o uso da bicicleta no estado. Fui um dos ciclistas mais votados para compor esse comitê e posso dizer sem exagero que sou um dos membros mais ativos. Com isso, acompanhei toda essa história. Por isso eu vou contar para vocês de onde veio essa regulamentação, que não apareceu de um dia para o outro, o que eu e outros ciclistas fizemos para tentar evitar que chegasse nisso e qual o risco real que essa portaria oferece. As portarias do DR são regulamentações sobre as rodovias, e a 122 trata sobre o uso das estradas por ciclistas. Antes dessa portaria ser lançada, estava em vigência uma outra, a 033, e ela estava em vigor desde 2013. Percebam que ela foi feita logo depois daquele evento de descida a Santos de 2012, onde quase 10 mil ciclistas desceram ao litoral pela estrada de manutenção, de forma ordeira e sem nenhum incidente, fazendo valer seu direito de circulação e contando inclusive com o apoio da polícia rodoviária. Na teoria, essa portaria 33 apenas estabelecia regras para eventos de ciclismo, mas na prática ela era usada para negar o direito de circulação. Qualquer grupo de ciclistas usando a rodovia, ainda que fossem só você e o seu amigo, corriam risco de ser enquadrados como evento e proibidos de circular, por mais absurdo que isso fosse. Quantos ciclistas nos últimos anos não foram barrados na Imigrantes ou na estrada de manutenção e fizeram eles voltar para casa, sem que eles pudessem terminar sua viagem? Até ciclistas sozinhos eram barrados, com a alegação de que a Portaria 33 não permitia circulação de bicicletas. Chegaram até colocar placas proibindo o trânsito de bicicletas no acostamento da rodovia, onde a gente tem direito de circular, garantido por lei. Quem acompanha nosso site já deve ter visto alguma das matérias que a gente alertava para esse cenário absurdo. A viagem de São Paulo a Santos se tornou uma aventura clandestina. Não é de hoje que a gente acompanha esse caso e trabalha para tentar mudar esse cenário absurdo. Por fim, depois de anos de negociação no Ciclocomitê, em maio de 2021 a gente conseguiu um avanço importante. O consenso de que essa Portaria 33 não poderia mais ser usada para barrar ciclistas que não tivessem de fato participando de um evento, como por exemplo ciclistas que estivessem se deslocando de São Paulo a Santos. Tanto que mais ou menos nessa época, os ciclistas pararam de ser barrados tanto na Imigrantes quanto na estrada de manutenção. Mesmo assim, não foi uma vitória definitiva, porque até hoje os representantes do governo falam que isso foi só uma flexibilização, ou seja, é como se eles estivessem fazendo vista grossa de deixar os ciclistas passarem, como se estivessem fazendo um favor de deixar que a gente exerça o nosso direito de circulação. Mas não é nenhum favor a gente ter o direito de usar as estradas, garantido pelo artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro. E mais, impedir o nosso deslocamento de uma cidade a outra sem oferecer nenhum caminho alternativo fere o que está no artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito ao deslocamento pelo território nacional em tempos de paz. E como eles falam em flexibilização, a qualquer momento eles podem querer desflexibilizar isso e começar a barrar os ciclistas de novo. A gente pediu para que oficializassem essa liberação para que a gente tivesse garantido o nosso direito de circulação, mas aí responderam para a gente que a materialização disso era um pouco complicada. Então a gente continuou sendo enrolado pelo governo do estado, que trata a questão como se estivesse fazendo o favor de deixar a gente exercer o nosso direito. E apesar de termos reconquistado, ainda que de forma frágil, o direito de chegar a Santos,
que muitos ciclistas exercem sem saber o trabalho que a gente teve para conseguir isso, começou uma outra luta, tentar mudar a portaria 33 para que fosse viável fazer algum tipo de evento, desde viagens em grupo até competições de ciclismo, porque é uma vergonha o estado de São Paulo não ter nenhuma competição de calendário internacional usando as nossas estradas. A gente devia ter etapa da UCI sendo feita aqui, trazendo dinheiro e visibilidade para o nosso estado e estimulando o surgimento de novos atletas. Condições para isso a gente tem. De tanto a gente pedir e pressionar, o estado resolveu refazer a portaria 33, criando um texto que resultaria nessa portaria 122. Depois de tantas conversas e um aparente avanço de entendimento, a gente esperava que a portaria tivesse sendo reformulada para pelo menos tornar viável a realização de atividades esportivas em grupo nas estradas. Mas não só isso não aconteceu, como houve um tremendo retrocesso, com um texto confuso que acaba por proibir de forma muito mais abrangente o uso das estradas. Quando os ciclistas do ciclocomitê viram no que estava se transformando essa regulamentação, enviaram uma série de sugestões e solicitações de mudança no texto apresentado, mas as sugestões foram ignoradas. Recebemos apenas resposta dizendo que estava tudo certo com o texto, a gente que estava interpretando errado e eles não iam mudar nada. Para dar um exemplo de alteração que pedimos, o texto diz que os comboios de ciclistas serão qualificados como tentativas de provas, eventos ou competições esportivas, inclusive ensaios ou preparativos, mas não diz o que caracteriza um comboio, e esse é um dos pontos mais polêmicos. Na nossa manifestação, alertamos que comboio de ciclistas podem ser, por exemplo, crianças da zona rural que se deslocam em grupo para a escola, trabalhadores que andam em grupo para ter mais segurança, e que o texto é tão abrangente que ele acaba impedindo desde o treino de esportistas até o cicloturismo. Recebemos uma resposta totalmente burocrática, que em resumo diz que o texto é daquele jeito para ninguém burlar a regra e que a proibição é para nossa segurança. E negaram uma melhoria no texto ou mesmo uma definição melhor do que seria um comboio. Ignoradas nossas solicitações e sugestões, o resultado é esse texto, que só agora que a água bateu no selim, outras entidades e cicloativistas perceberam que existe e tem feito bastante barulho nas redes sociais, em alguns casos dando até a entender que eles sozinhos estão combatendo essa ameaça ao ciclismo nas estradas. Mas no fim isso é bom, porque ajuda a dar voz à nossa indignação e dar corpo à mobilização que é necessária para tentar reverter esse absurdo. Só seria ético citarem todo o trabalho que nós do Ciclocomitê tivemos ao longo de tantos anos para tentar evitar que isso acontecesse. A gente se esforça pra caramba lá, gasta horas e horas sem ganhar nada para isso, cria inimizade dentro do governo do estado, enfrenta cara feia, grosseria, corporativismo, distorções da lei, argumentos absurdos, e mesmo quem sabe que a gente está ali fazendo esse trabalho, não dá um pingo de valor para todo o nosso esforço e nem cita o trabalho do Ciclocomitê quando vai divulgar o que está acontecendo em relação a essa portaria. Isso me deixa bastante chateado, desculpa o desabafo. A gente enfrentou uma falta de disposição muito grande em alterar esse texto, que acabou ficando tão abrangente e subjetivo que se você estiver se deslocando de uma cidade a outra, mas estiver de capacete e roupa de ciclismo, podem querer te enquadrar como evento e até te imputar sanções legais por estar usando a rodovia ali sem autorização do DR. Eu ainda vou explicar melhor nesse vídeo por que esse texto dá margem a isso. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, tem duas representantes no Ciclocomitê, que fazem parte da Comissão de Direito Urbanístico. Elas foram indicadas pela OAB para fazer parte do Ciclocomitê Paulista. Essa presença é importante para que em casos como esse da Portaria 122, ou em tantas outras discussões sobre interpretação da lei que já aconteceram em reuniões do Ciclocomitê, a gente pudesse ter um posicionamento da entidade. Quando a gente tem uma questão que envolve a Artesp, por exemplo, o representante da Artesp que está na reunião do Ciclocomitê vai nos posicionar sobre qual o entendimento do órgão sobre aquele assunto, ou vai buscar um posicionamento internamente para trazer na próxima reunião, ou no máximo 2 reuniões depois. Isso poderia acontecer também com a OAB. A OAB poderia, por exemplo, ter se posicionado sobre essa portaria e sobre a potencial negação de direitos
que esse texto traz, mas poderia é o termo certo. As representantes da entidade não aparecem na reunião há meses, e mesmo quando apareceram, só ligaram a câmera para dar bom dia, um pouquinho depois desligaram a câmera e não se manifestaram ao longo de toda a reunião, se ausentando das discussões. Recentemente, um dos ciclistas do ciclocomitê questionou a entidade em relação a isso, e na resposta que obtivemos, reforçaram um posicionamento que tinham nos dado em junho, quando tivemos uma reunião com uma dessas representantes. Responderam que a representação da OAB no ciclocomitê, abre aspas, não tem caráter de assessoramento aos demais membros. A gente só quer uma participação ativa da entidade, numa discussão pública, num grupo do qual a OAB faz parte, opinando sobre os assuntos que estão sendo debatidos. Mas com essa resposta, dá a impressão que a gente está pedindo assessoria jurídica de graça sem ter que pagar honorário. Ainda disseram que se a gente não concorda com o que o governo fez, a gente tem que procurar os nossos direitos na justiça. Deixando claro com essa resposta que a OAB não vai se posicionar e que suas representantes não vão emitir opinião e nem participar dessa discussão. Quanto à ausência das representantes nas reuniões, disseram apenas que todos cumprem sua tarefa com responsabilidade e dentro de suas possibilidades. Um sutil, não tenho tempo para isso. Mas aceitou participar por quê, então? Cede a sua cadeira para outra pessoa que tem um mínimo de interesse e de disponibilidade para participar dessas reuniões. Infelizmente, não podemos contar com a OAB. É uma pena, porque a gente tinha esperança que a participação da entidade fosse séria, mas fica parecendo que eles estão ali só para cumprir a resolução estadual que determina que a OAB tem assento no Ciclocomitê Paulista. A portaria foi publicada no Diário Oficial no dia 16 de outubro. Em tese, ela regulamenta provas e eventos. Mas vamos ver o que ela considera evento? O texto fala em provas ou competições esportivas, inclusive ensaios e preparativos. Ou seja, ciclistas que estiverem treinando na rodovia ou mesmo fazendo um uso esportivo comum, podem ser considerados como ensaios e preparativos para algum evento esportivo e, portanto, ficam sujeitos a essa regulamentação. E ainda consideram como eventos em geral qualquer utilização das pistas da rodovia, do acostamento e até da área de segurança, que é aquela graminha que tem para lá do guarda-reio. Ou seja, qualquer uso da rodovia pode ser considerado evento. Tamo bem? E para não deixar dúvidas, eles ainda listam algumas situações. A realização de filmagens e registros fotográficos. Quer dizer, se você estiver ali filmando seus amigos passando, pedalando, você pode ser considerado um evento sem autorização do DR. Passeios turísticos em comboio. Se você for viajar na estrada com os seus amigos, vocês vão ser considerados um evento sem autorização do DR. E demonstrações e manifestações em geral. Se você for para a rodovia fazer um protesto contra essa portaria 122, por exemplo, esse protesto vai ser considerado um evento sem autorização do DR. O DR alega que ciclistas em deslocamento não estão sujeitos a isso aí, e na teoria não estão mesmo. Mas aí você vai lá, lê o artigo 19 da portaria. Ele diz que as regras não se aplicam a quem estiver usando a bike como meio de transporte que não estejam realizando atividades esportivas ou realizando eventos. Legal, né? Mas tem duas pegadinhas aí. A primeira pegadinha é que o texto descreve o que é utilização como transporte, deslocamento ao trabalho e trânsito comum. E especifica aqueles alheios a atividades de desporto e eventos em geral descritos no artigo 1º. Ou seja, se você estiver levando bagagem numa viagem, já podem dizer que não é trânsito comum e nem deslocamento ao trabalho. E se você estiver usando roupa de ciclismo ou um capacete esportivo, podem alegar que você está fazendo um preparativo para uma competição. E aí você está na estrada sem autorização do DR. O melhor que pode te acontecer é te fazerem voltar dali para casa sem te aplicarem uma multa e nem te processarem pelo uso da rodovia. A segunda pegadinha é que os comboios de ciclistas serão qualificados como tentativas de prova, evento ou competição. Mas o texto não diz o que é um comboio. 50 ciclistas é um comboio? Pode ser. E 15 ciclistas?
8 ciclistas. Eu e você pedalando junto para ir visitar minha avó em Sorocaba. É um comboio? Podem dizer que sim e podem enquadrar eu e você como um evento. Você vai ter que pedir autorização para fazer qualquer uma dessas coisas que eu falei aí atrás. Até para ir pedalando junto comigo visitar minha avó em Sorocaba. Ah, então é só mandar um e-mail? Não! Dá uma olhada. Tem 10 incisos nessa portaria descrevendo o processo para se conseguir uma autorização. Para começar, se você for fazer o que eles chamam de evento esportivo, você vai precisar de uma autorização da Confederação Brasileira de Ciclismo ou da Federação Paulista de Ciclismo. E aí, não interessa se você está fazendo uma competição paga com prêmio em dinheiro e patrocinador ou uma viagem informal com os amigos, vai ser considerado evento e você vai ter que pagar uma taxa para uma dessas entidades para conseguir uma liberação. Começa por aí. Você tem que indicar alguém que vai ser responsabilizado civil e criminalmente se for desrespeitada alguma regra desse evento. E os eventuais patrocinadores que você tenha para esse evento também vão ser responsabilizados civil e criminalmente por qualquer descumprimento de regra. Agora me diz, que patrocinador que vai querer se meter numa enrascada dessa? Nenhum evento vai conseguir patrocínio. Tem que ter seguro para cada um dos ciclistas. Se for uma competição, tudo bem, faz algum sentido. Mas se for uma viagem com seus amigos de São Paulo a Jundiaí, todo mundo ali vai ter que ter um seguro de vida e acidentes para aquela viagem. Tem que depositar uma caução ou fiança para cobrir possíveis danos à via, que pode chegar até R$105 mil dependendo da rodovia que você for usar. Danos à via? Como uma bicicleta vai danificar a via? Não interessa. Quer pedalar? Deposita 105 mil aí para garantir, meu parceiro. Parece piada, mas é uma piada de mau gosto. E não é só esse valor não. Você tem que cobrir o custo de vistorias para definir pontos de apoio, para fiscalizar se você está cumprindo tudo o que foi exigido e até para darem um treinamento para a organização do seu evento sobre como cumprir as exigências que eles vão te fazer. Tá lá no anexo 2 da portaria. Não tenho nem ideia de quanto custa isso, mas não é R$50. Também tem que ter autorização de cada prefeitura pelo caminho, sempre que você passar por uma zona urbana. Tá fácil. Tá tranquilo até aí? Então tem mais duas. Tem que fornecer o regulamento do seu evento ou da sua pedalada com os amigos que vai ser considerado evento e um laudo de segurança assinado por engenheiro ou um arquiteto com registro no CREA ou no CAL. Tá fácil pra caramba. E tem que fazer tudo isso com 3 meses de antecedência, 90 dias de antecedência. E se você descumprir alguma dessas exigências, eles vão te cobrar uma multa de 30% daquele valor da caução e ainda os custos adicionais que eles possam ter por causa disso. Mas vamos supor que você conseguiu fazer tudo isso daí, desembolsou uns 100, 200 mil reais para conseguir fazer o seu evento ou a sua viagem com seus amigos. Então tá tranquilo, né? Posso usar a estrada? Não necessariamente. Ainda tem algumas regras difíceis de cumprir para você conseguir liberar essa pedalada. Aqui nessa parte de regras também tem bastante coisa subjetiva e nebulosa que a portaria não define claramente e que fica a critério do DR liberar ou não. Na antiga portaria 33, que antecedeu essa 122, tinha uma regra bem difícil de cumprir. Ela dizia que você só podia usar a estrada por 1 hora, aí você tinha que interromper a pedalada por mais 1 hora para poder voltar para a estrada, pedalar por mais 1 hora, interromper por mais 1 hora e assim sucessivamente até o final do seu trajeto. Isso, por si só, inviabilizava qualquer evento ou competição ou mesmo viagem. Na 122 isso foi alterado. Puxa, que bom! Mais ou menos, porque o texto não diz por quanto tempo você pode usar a rodovia. Só diz que esse tempo máximo de utilização vai ter que ser negociado com o DR e a Polícia Rodoviária. Assim, você não tem como saber com antecedência se o seu evento vai ser liberado. Você tem que pedir para o DR, fazer reuniões técnicas com eles e com a Polícia Rodoviária para saber se eles vão liberar ou não. E se não liberarem e você resolver fazer o caminho por outra rodovia, é outra solicitação com mais 90 dias de prazo e com todas aquelas exigências de novo, inclusive a caução. Ah, mas eles podem aproveitar o processo ali, a negociação e continuar no mesmo, só muda a rodovia. Podem, mas também podem não fazer isso. A portaria não diz. A portaria também proíbe eventos em rodovias que não tenham acostamento pavimentado.
E a gente sabe que muitas concessionárias têm retirado trechos longos de acostamento nas rodovias, provavelmente para poder caber mais carros, ter mais vazão e elas ganharem mais com pedágio. Então, meu amigo, se no seu trajeto tiver um trecho sem acostamento, esquece a pedalada, porque não vão te dar autorização. Tem que ter rotas alternativas às comunidades que fiquem na rodovia. Parece justo, mas se a comunidade fica na rodovia, fora de área urbana, que outro acesso que vai ter a ela? Esquece a pedalada, você não vai conseguir autorização. Também não pode ter trecho de rodovia que seja em serra ou que siga ao longo de praia, mas tem muitas rodovias com trecho de serra. Esquece a pedalada, não vão te dar autorização. E como a gente vai ter uma prova de ciclismo de nível internacional sem trecho de serra? As grandes competições internacionais muitas vezes têm trecho de montanha, mas aqui não, em São Paulo não pode. Para dizer que as regras não são tão impeditivas assim, tem um parágrafo estabelecendo como exceção rodovias que tenham um caminho alternativo que suporte aquela mesma demanda de carros que cabem naquela rodovia que você pretende utilizar, mesmo que você só esteja querendo usar o acostamento. São poucos casos em que você tem uma rodovia que faz o mesmo caminho e que aguenta a mesma demanda daqueles carros que passam naquela rodovia mais do que ela já tem. Mas mesmo que tenha, isso ainda vai ter que passar por uma análise técnica e permissão. Essa portaria inviabiliza competições esportivas em estradas. Com isso, as organizações e entidades que poderiam organizar essas provas não vão conseguir fazer, não vão ter nem interesse em fazer. A gente só vai ter eventos alternativos na clandestinidade que, além de trazer um risco jurídico para quem organiza e até para quem participa, não conseguem revelar novos talentos no esporte e não podem ranquear os atletas que participam ali. Se isso não fosse ruim o suficiente, essa portaria tem o potencial para negar até mesmo uma pedalada solitária na rodovia, seja para treino ou mesmo uma viagem de uma cidade para outra. O texto é vago o suficiente para enquadrar na regulamentação praticamente qualquer tipo de uso como evento ou treino, negando um direito de circulação que é garantido pelo artigo 58 do Código de Trânsito, que é lei federal, e pelo artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito de deslocamento. A gente vai continuar com o nosso trabalho no Ciclocomitê Paulista, apesar de toda a dificuldade em conseguir avanços definitivos. Obrigado por nos acompanhar e vá de bike, se o governo do estado de São Paulo deixar.